Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje dando sequência ao nosso conteúdo sobre os ácidos nucleicos, né? Nossa segunda parte aí desse nosso estudo sobre o DNA e o RNA. Hoje a gente vai falar um pouquinho da estrutura do DNA, tá? Não antes de eu fazer somente mais uma informação que na aula passada, né, nessa parte inicial dos ácidos nucleicos, eu não falei, né? Então eu vou falar agora dessa outra estrutura, né, que vocês podem ouvir falar, né? Vocês podem ouvir falar. Vocês lembram que eu falei que a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Os cromossomos estão ali, os dois, e eles são ligados, né, por uma região específica, né, que eu vou fazer aqui nesse desenho um pouco mais bonitinho, né, que é chamado de centrômero, né? Ou seja, a gente tem o centrômero, os telômeros aqui, né, que é a parte mais externa aqui, né, parte mais nas pontas aqui, né, que a gente chama de telômero, não? E a gente tem aqui os braços, né? Ou seja, os braços. Quando ocorre dessa ligação desse centrômero, a gente tem a formação de dois filamentos, né? Se você pegar o cromossomo, após a ligação, ele acaba tendo dois filamentos aqui, né? Esses dois filamentos aí, se nós for abrir e olhar lá dentro, né? Como eu falei para vocês, eles estão bem condensados, estão bem apertados lá, tá? Estão bem apertados. E o que a gente vai encontrar ali dentro, tá? A gente vai encontrar o DNA enrolado no quê? Numa proteína, em bloquinhos de proteína, assim, ó, tá? Sempre em bloquinhos essas proteínas, e ao redor delas está enrolado a fita do DNA. Essas proteínas a gente chama de proteínas histonas, tá? E o DNA, fita do DNA, ou seja, eu vou escrever aqui só DNA. Esses dois juntos aí formam as cromátides, certo? Então, quando você ouvir falar em cromátide, saiba que é o quê? É um dos filamentos, um desses braços aí, compostos do quê? De proteína, que é a proteína histona, mais o DNA, certo? Isso são as cromátides, tá? Outra coisa que eu não falei para vocês e que é interessante você saber, né? É que essas fitas aqui de DNA, se fosse descondensar ela e deixá-la linear, ela teria aí em torno de 2 a 5 centímetros, tá? Então tem muita gente que acha que tem 30 quilômetros. Nossa, já ouvi assim pessoas dizendo absurdos, né? E na verdade essas fitas elas são entre 2 e 5 centímetros mais ou menos. Mas mesmo assim elas podem ser consideradas muito grandes, né? Como a gente falou na aula passada. Por quê? Porque imagina algo de 2 a 5 centímetros, vezes o quê? Vezes 46 cromossomos que a gente tem, né? E tudo isso está onde? Dentro do núcleo. Dentro do núcleo. Ou seja, a gente tem uma célula que a gente não consegue ver, né? Tu não consegue olhar no teu braço e ver as células, né? Então ela é muito pequena. E ainda dentro do núcleo, que é mais uma parte dentro da célula, lá dentro é que está o quê? Essas informações aí. Então assim, algo de 2 a 5 centímetros condensado e lá dentro é algo assim espetacular isso aqui, né? Então quando você vê, mas se esticar as fitas de DNA, dá para ir no Sol e voltar não sei quantas e quantas vezes, né? O que eles falam isso aí? Eles multiplicam isso nos 46 cromossomos e multiplicam isso em todos os trilhões de células que a gente tem. Aí sim fica algo extremamente
longo, né? Se for juntar todos os que tem no teu corpo, todos os filamentos de DNA, daí eu até acredito que esse número fique bem elevado, tá? Então só queria fazer essa complementação da nossa aula passada aí, certo? E agora sim a gente entra então na estrutura aí do DNA. Em 1953, Francis Crick e Jamie Watson, lembram? Eu falei para vocês o que eles fizeram? Eles elucidaram o que? A estrutura tridimensional do DNA. Eles não descobriram o DNA, eles descobriram a forma dele, certo? Inclusive, isso aqui foi um marco na genética. Um dos grandes marcos dentro da genética é justamente essa descoberta ou essa elucidação da estrutura do DNA, tá? Que ocorreu em 1953. For pensar, nem é tão há tanto tempo assim, né? Então é algo bem, dá para dizer, de alguma forma assim, bem recente ainda, né? Então em 1953, o Crick e o Watson publicaram um breve trabalho descrevendo esses 3 componentes que podem organizar o DNA, né? Ou seja, que é descrevendo como, tá? Como esses 3 componentes podem organizar o DNA. Quem são os 3 componentes do DNA? O DNA é formado por nucleotídeos. O nucleotídeo é formado por 3 partes, né? Então, o DNA é formado por monômeros, né? Por bloquinhos chamados de nucleotídeos. Já os nucleotídeos são formados por 3 partes, né? Que é um grupo fosfato, uma pentose e as bases nitrogenadas, certo? E as bases nitrogenadas, fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. E aí o Francis Crick e o Jamie Watson, eles elucidaram como isso está ligado de alguma forma e como é a estrutura tridimensional desse DNA, tá? Suas observações em relação aos dados coletados por outros, né? Ou seja, dados coletados lá pela Rosalind Franklin, né? Os levou a construir um modelo tão elegante e simples que a comunidade científica imediatamente soube que estava correto. E até hoje a gente sabe que isso está correto, que é assim mesmo que está tudo ligado lá, né? No modelo de dupla hélice de Watson e Crick, o DNA lembra uma escada espiral, ou seja, é como se fosse uma escada retorcida, né? 2 fitas ou filamentos de grupos fosfato e de açúcar desoxirribose alternados formando os corrimões da escada e as bases pareadas, mantidas unidas por ligações de hidrogênio, formam os degraus. Como a adenina sempre se pareia com a timina e a citosina sempre se pareia com a guanina, se você sabe a sequência das bases de uma fita, é possível predizer a sequência da fita complementar, que é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Falei para vocês que a adenina sempre vai se ligar com a timina e que a guanina sempre se liga com a citosina, né? Aqui eu vou colocar uracila também, né? Então, sempre uma base púrica com uma pirimídica, certo? Uma base pirimídica e uma base púrica, né? Sempre dessa maneira aqui. Então, se você tem uma fita em que um lado aqui, sempre elas estão voltadas para dentro, essas bases, tá? Sempre para dentro. Então, se eu tenho uma base e que aqui eu conheço só um lado, só uma fita, em que aqui é A e aqui é C, ou seja, aqui é adenina e citosina, eu consigo saber facilmente quem é o complemento deles aqui. O A, o complemento é o T, ou seja, é a timina. E o complemento da citosina é a guanina. E assim por diante, você consegue facilmente elucidar isso aí, certo? Bem tranquilo, né? Então isso aqui é um grande marco da genética, tá? Sempre lembrem disso aqui.
em 1953, o Watson e o Crick desvendaram aí a estrutura tridimensional do DNA, tá? E aqui a gente tem de novo uma representação, né, do DNA e do RNA, onde a gente tem o que aqui? A dupla fita, né? A gente tem a dupla fita. E a gente tem as bases, né? Que elas estão em cores diferentes, né? Então, cada base aqui está ligada a uma outra da fita complementar, né? Então, elas estão ligadas aqui através de ligações de hidrogênio, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês aí o que é isso aí. Então, a gente tem a timina, citosina, adenina e guanina, e elas estão ligadas aí daquela relação que eu falei para você. É sempre uma base púrica e do outro lado uma base pirimídica. Qual que é a diferença dos dois? A púrica tem 2 anéis de carbono. A pirimídica tem um só, tá? Tem um só aqui, ó. A base pirimídica e a base púrica, tá? No lado do RNA, a única diferença é que a timina ela substituída pela uracila, né? Então formam aí a fita de RNA. Certo? Aqui nós vamos ver a questão das ligações, tá? As fitas do DNA possuem sentidos contrários, mesmo estando dispostas paralelamente, tá? O que quer dizer isso aí? Elas estão paralelas uma com a outra, certo? Porém, elas têm sentidos contrários. Elas têm sentidos contrários, ou seja, uma inicia-se daqui para lá, a outra se inicia daqui para cá. Elas são paralelas, porém com sentidos diferentes, né? Essa aqui, o sentido dela é aqui, e essa aqui, o sentido dela é assim. Tá? Eu já vou explicar para vocês aí qual que é o sentido dessas bases aí, tá? Aqui a gente tem uma representação, né, então, das duas fitas que estão em cinza aqui. Aqui a gente tem a outra fita. Aqui, ó, vocês conseguem perceber que a gente tem um nucleotídeo, ó. Eu vou passar uma caneta aqui, ó. Isso aqui é um nucleotídeo, concordam? Ó? Nós temos uma pentose, o fosfato e a base nitrogenada, certo? Aqui a gente tem outro, ó. Outro nucleotídeo, certo? Outro nucleotídeo aqui. Deste outro lado, a mesma situação, ó. A gente tem um nucleotídeo aqui. E a gente tem um nucleotídeo aqui, certo? O que vocês percebem mais aqui? Que para essas fitas ficarem estáveis, há uma certa ligação em mesma fita, ó, esse nucleotídeo está ligado com esse, nessa mesma fita. Da mesma maneira que esse nucleotídeo dessa fita está ligado com esse aqui da outra fita, certo? E aqui a gente tem ligações específicas. A primeira ligação é entre fitas diferentes, ó. Esse nucleotídeo está ligado com esse, né, através das bases nitrogenadas, ó. A timina com a adenina, sempre assim, né? A citosina com a guanina. Essa ligação aqui, ó, aqui a gente tem 2 ligações e aqui sempre a gente vai ter 3. Essas ligações aqui são as ligações de hidrogênio, certo? Que talvez em alguns livros mais antigos vão trazer uma nomenclatura que já é obsoleta, que é pontes de hidrogênio. Hoje, ligações de hidrogênio. O que é uma ligação de hidrogênio? É óbvio que é o hidrogênio, né, ligado com quem? Ele está ligado com o flúor, ou ele está ligado com o oxigênio, ou com o nitrogênio. Se tiver o nitrogênio fazendo uma ligação com o flúor, se tiver um hidrogênio fazendo ligação com o oxigênio, ou se tiver o hidrogênio fazendo com o nitrogênio, isso aqui são ligações de hidrogênio,
certo? São ligações de hidrogênio. Por quê? Esses três camaradas aqui, ó, esses três átomos aqui, ó, são os elementos mais o quê? Mais eletronegativos, né? Por esse motivo, quando o hidrogênio se ligar com algum desses, formam aí as ligações de hidrogênio, que é justamente o que está ocorrendo aqui, certo? Vocês perceberem nas três ligações aqui, ó, a gente tem o hidrogênio ligando com o oxigênio, aqui a gente tem o hidrogênio ligando com o nitrogênio, e aqui a gente tem o hidrogênio ligando com o oxigênio, certo? Da mesma maneira aqui, né? O hidrogênio com o oxigênio e o nitrogênio com o hidrogênio. Ó. Então, típicas ligações de hidrogênio, tá certo? Agora, as ligações de hidrogênio é ligações entre fitas diferentes, tá? Agora, quando a gente fala em ligação desse nucleotídeo com esse outro aqui, na mesma fita, vocês estão vendo, ó? Aqui tem um, onde eu fiz de caneta, e aqui tem outro. Estão vendo que tem uma ligação aqui, ó? Essa ligação vermelha aqui, ó, tá ligando esse nucleotídeo com esse, né? Isso aqui a gente chama de ligação fosfodiéster. Ligação fosfodiéster, ligando o nucleotídeo de mesma fita, ou seja, o grupo fosfato de um nucleotídeo ligando com o carbono 3 da pentose do outro. Parece pesado, né? Mas olha aqui, ó, o grupamento fosfato ligando com quem? Com o carbono número 3 de quem? Quem que é esse aqui? Ó? A pentose do outro nucleotídeo. E assim por diante. Ó. Esse fosfato ligando com quem aqui? Ó? Carbono 3 da pentose desse outro aqui que não está aparecendo. Né? E assim por diante. Então, quando é na mesma fita, nós temos ligação fosfodiéster. E quando é entre fitas diferentes, os nucleotídeos se ligam através de ligações de hidrogênio. Certo? Ok? Sempre a gente conta aonde a pentose liga-se com a base nitrogenada. Ó, esse aqui é o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Tá? Ok? Beleza? E aqui a gente tem, então, a descrição deste fato aí, né? As ligações fosfodiéster, ligação muito forte, onde o grupamento fosfato se liga ao carbono 3 da pentose, ou seja, o grupamento fosfato de um nucleotídeo se liga com o carbono 3 da pentose do outro, certo? E vai ser sempre assim. Isso é uma ligação fosfodiéster, tá? Já a ligação de hidrogênio, o hidrogênio de um nucleotídeo interage com o oxigênio e o nitrogênio do outro. Ou seja, o hidrogênio de um nucleotídeo interage com o oxigênio ou o nitrogênio do outro nucleotídeo, formando aí uma ligação não tão forte como a fosfodiéster, né? Até porque essas fitas, na hora que ela vai fazer a replicação, ela precisa se separar aqui, né? Então, essas ligações, elas acabam se rompendo com um pouco mais de facilidade. Então, essa interação entre esses dois de outras fitas, né, são chamadas de ligações de hidrogênio. Então, o hidrogênio de um nucleotídeo interage com o oxigênio e o nitrogênio de outro nucleotídeo, dessa forma permitindo uma associação de duas fitas complementares, tá? Então, vai juntar as duas fitas, fazendo com que elas fiquem unidas aí no DNA, tá certo? Outro fato interessante aqui é a direção das fitas que eu falei para vocês, certo? Se nós for contar aqui os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, como que entraria aqui uma ligação fosfodiéster? Ela entra onde? No 3, e aonde que ela sai aqui em cima, aqui no final, aqui no
5, né? Ou seja, entra pelo 3 e sai pelo 5. Essa outra fita ela já é ao contrário, né? Ela vai entrar pelo 3 e sair pelo 5. Ou seja, essa fita é chamada então de 5 linha para 3 linha. Essa aqui, como entra no 3, 3 linha e sai 5 linha, certo? Eu tenho um desenho aqui que talvez ele vá ajudar um pouquinho melhor, tá? Olhem aqui, então a gente tem as ligações fosfodiéster, né? Então aqui a gente tem uma fita aqui, né? Vocês conseguem perceber aqui nesse desenho que eu fiz que temos um nucleotídeo aqui, certo? Temos um outro nucleotídeo aqui e um outro nucleotídeo aqui, certo? Essa ligação de mesma fita, isso aqui é uma fita, aqui embaixo é a outra fita. Aqui a gente tem um nucleotídeo, aqui a gente tem um nucleotídeo, né? Então, essa ligação aqui entre o grupamento fosfato e o carbono 3 da pentose do outro é chamado de ligação fosfodiéster, né? Já a ligação aqui, ó, entre nucleotídeos de fitas diferentes é chamado de ligações de hidrogênio, tá certo? Onde o oxigênio e o nitrogênio interagem com o hidrogênio do outro nucleotídeo, tá? Mas o que eu quero falar para vocês aqui é a direção. Elas são paralelas, porém direções contrárias. Vocês veem aqui que essa minha fita, eu fiz 3 nucleotídeos, tá? Vamos supor que isso aqui é a nossa fita de DNA. Se eu for colar mais um nucleotídeo aqui, aonde que ele vai entrar? Ele vai se ligar aonde? É que nem fosse pegar essa ligação aqui, ó, né? Ó, esse nucleotídeo e colocar um outro aqui. Aonde que ele vai se encaixar? No 3, né? Ou seja, ele vai encaixar no 3, no carbono 3. Por isso que esse aqui a gente fala de 3 para 5. 3 linha, 5 linha. Essa é a direção dessa fita. Já a fita de baixo ela é a contrária, ó. Estão vendo? Ela está ao contrário da outra de cima. Então ela começa onde aqui? No 5 para e sai no 3. Ou seja, a direção dessa outra fita é 5 linha para 3 linhas. 3 para 5, 5 para 3. Ou seja, são paralelas, porém com direção diferente, né? Tem direções diferentes aí, certo? Beleza? Entenderam as ligações então? Como que eles estão unidos, as duas fitas e também os nucleotídeos de mesma fita, né? Então, através de ligações fosfodiéster e ligações de hidrogênio. Coloquei aqui também algo muito legal aqui, coloquei junto com os ácidos nucleicos, que é a adenosina trifosfato aqui, tá? Ela não é um ácido nucleico, porém ela tem uma estrutura muito parecida com o ácido nucleico. Isso aqui é a nossa moeda energética, o que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, né? Então é a ATP. Isso aqui a gente produz no nosso corpo e os organismos também produzem essa molécula para quê? Para utilizarem como energia, que eu já vou explicar para vocês aí, tá? Então a adenosina trifosfato ou a ATP não tem nada a ver com o nucleotídeo e não tem nada a ver com os ácidos nucleicos, porém a estrutura delas é muito parecida. Ó, a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, ATP, é a moeda energética dos seres vivos. A ATP transfere energia liberada nas reações catabólicas exergônicas para a realização de atividades celulares que requerem energia, ou seja, reações endergônicas, principalmente reações de anabolismo. O que está falando aqui? Que essa moeda de troca é utilizada onde? Ela é formada, ela é liberada através de uma catálise, ou seja, uma quebra. Nós vamos ter a ATP, ela vai ser quebrada e vai liberar energia de uma forma natural, não vai utilizar a energia para quebrar ela. Ela vai
soltar um fosfato, que eu já vou mostrar para vocês. Vai soltar um fosfato e vai liberar energia para quê? Para que outras reações dentro da célula possam ocorrer, tá? Reações essas endergônicas que requerem energia para acontecer, principalmente em reações anabólicas, de anabolismo, de formação de moléculas. Quando vai formar uma proteína, precisa de energia. Da onde que vem essa energia? Da ATP, certo? A molécula vai se romper, vai liberar energia, essa energia vai ser utilizada para formar outras moléculas, tá certo? Conforme o nome indica, o ATP consiste em 3 grupos fosfatos ligados a uma adenosina, ou seja, a uma adenina mais ribose. Estão vendo que é muito parecido com aquilo que a gente estava vendo ali há pouco? A única diferença está aqui, ó. Ali, o que eram as 3 partes de um nucleotídeo? Uma pentose, uma base nitrogenada e um fosfato apenas. Aqui a gente tem o quê? Uma adenina específico, né? Então a base nitrogenada da ATP é a adenina, mais uma ribose, que é uma pentose com 5 carbonos, né? E 5 oxigênios. E junto desses 2 grupamentos, que os 2 juntos formam uma adenosina, a gente tem 3 fosfatos. E aonde que está a energia que vai ser liberada? Quando ele perder um desses fosfatos aqui, ó, através de uma reação de hidrólise, ou seja, ele vai perder um fosfato, né, em uma reação de hidrólise que utiliza água, tá? Ou seja, no momento que rompe essa ligação, acaba virando o que isso aqui? Era um ATP, adenosina trifosfato, ele vai virar o que? Uma adenosina difosfato, porque ele vai perder um fosfato e vai liberar energia, certo? Ok? Então, essa é a estrutura da ATP. Quando perde esse fosfato, libera energia para que as reações, né, celulares, enfim, todas as reações possam ocorrer, tá certo? Quando uma molécula de água é adicionada ao ATP, o terceiro grupo fosfato é removido. É o que eu mostrei para você aqui, ó. E a reação global libera energia. Essa remoção, então, produz uma molécula chamada ADP. Então, vai ser assim, ó. Produz ATP, quebra, forma ADP. Essa ADP entra num ciclo de novo, recupera esse fosfato, é energizada de novo, entra na cadeia, quebra, libera energia e assim é um ciclo, certo? A gente sempre vai produzir ATP lá na nossa respiração celular, tá? E o objetivo do ATP é justamente liberar energia, tá? Essa remoção, então, produz a ADP. Olha aqui, nós temos a ATP, né? Nós temos aqui, ó, a adenina, a pentose, que é um açúcar, nesse caso a ribose, né? E os 3 fosfatos aqui. No momento que entra a água aqui, ó, né, nessa reação, ocorre o quê? O rompimento, ou seja, a perda de um fosfato, certo? Aí o que vai formar? Vai formar um ADP, por quê? Porque só tem 2 fosfatos, adenosina difosfato, tá? ou difosfato de adenosina, mais um fosfato inorgânico, que ele vai liberar, e mais o quê? Mais a energia necessária, então, para todo o metabolismo celular aí funcionar, tá certo? Então, toda a energia ela vem dessa molécula de troca, dessa ATP, ok? Quis colocar ela junto aqui, já para a gente aproveitar a estrutura, né, que é muito parecida para a gente estudar, certo? Beleza? A nossa aula hoje é isso aí, tá? Mais sobre a estrutura mesmo do DNA. Espero aí que vocês tenham compreendido, gostado da aula, né? E um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.